Jesus estava naquele barco e a tempestade veio, Jesus estava dormindo. E eu fico pensando, Jesus não enjoava, né? Porque se fosse eu no barco balançando daquele jeito, eu já tinha chamado 2 vezes já o Hugo e posto para fora tudo, né? Jesus dormindo tranquilamente, enquanto todo mundo apavorado, brigando com as redes, brigando com tudo que o barco precisava para se manter. E aí o que fez o pessoal foi acordá-lo desesperado. E eu quero colocar esse ponto para a gente. É claro que Jesus reclamou depois e disse assim: será que eu vou encontrar fé sobre a terra? Quer dizer, vocês não têm fé, vocês não estão vendo que eu estou aqui, vocês não sabem que não vai acontecer nada enquanto eu estou aqui. Essa é uma orientação dura de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. Jesus, mesmo dizendo que eles não tinham muita fé, acalmou o mar. E a gente pega o Antigo Testamento principalmente, e está lotado de passagens aonde as pessoas, na hora do desespero, clamaram a Deus. E no Novo Testamento também. A hemorroísa, o leproso, o cego de Jericó, clamaram a Deus. Eu acho que quando a água sobe, a gente não devia ter tanta vergonha de clamar a Deus, de ir para frente de Jesus e chorar, bater na porta, falar: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho solução para isso. Coloca a mão no teu coração, fala: Senhor, que eu seja ousado, corajoso, que o respeito humano não me impeça de clamar a Ti e ver o Teu poder acontecer, porque o que bloqueia a gente é o respeito humano, não é aqueles que criticavam a viúva que ficava importunando, aquela pobre que deu um dracma no templo. As pessoas julgam e a gente começa a ficar com vergonha. A gente passa a ter vergonha de Jesus, vergonha de falar dele, vergonha de testemunhar, vergonha de dizer por que a nossa vida tem poder, vergonha de dizer as coisas. A gente começa a ficar com vergonha, porque as pessoas fazem piada, e o Senhor nos chama a atenção agora. Joga fora o respeito humano e clama a Deus quando você precisa. Senhor, diante de Ti, quero jogar fora todo o respeito humano e confiar completamente em Ti, Senhor. Quero proclamar Tua vitória e Tua glória em todos os lugares, Senhor. Quero dizer, Senhor, que Tu és bendito pelos séculos dos séculos, e que tudo, Senhor, tudo está nas vossas mãos. Senhor, há algumas coisas nas nossas vidas que a gente não está vendo solução, não vê como vai escapar disso, não vê como elas vão se resolver, mas nós clamamos a Ti agora, Senhor, e pedimos: Senhor, nós ousamos, Senhor, nós clamamos e ousamos nas Tuas mãos. Eu ganhei uma vez de um professor de geografia da Universidade Estadual de Maringá um conjunto de mapas com os relevos da região do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para olhar as viagens de São Paulo. Quanto tempo a pé para chegar naqueles lugares? Como é que fazia para subir e descer aqueles morros? Como é que carregava os seus livros, que precisava de uma carroça para poder carregar a quantidade de pergaminho? Uma carroça grande para carregar, normalmente puxada por alguém, porque cavalo era muito caro. E eu sempre fico tentando visualizar. E eu fiquei imaginando, depois que o povo saiu correndo do Egito, que os egípcios tinham visto seus filhos morrerem. Você imagina o ódio, a raiva. Nessa hora, eles não lembravam que escravizaram os hebreus, que eles trabalhavam mais de 12 horas, que durante a noite eles tinham que revezar para fabricar o tijolo, que depois eles iam usar durante 12 horas, que apanhavam dos feitores, que as suas mulheres viam seus filhos serem assassinados, porque as parteiras matavam. Moisés foi a exceção. Esquece tudo. Nessa hora a pessoa só pensa assim: morreu meu filho e eu vou para o pau. E foram com toda a sua força. No meio do caminho, nós sabemos pelas Sagradas Escrituras
que Deus mandou uma nuvem que atrapalhava, porque os egípcios tinham cavalos, bigas, saúde, melhor alimentação, então segurava um pouco. E aí de repente você chega na beira do mar, o povo já estava reclamando um monte, o povo já falava que já tinha sido levado lá para morrer, que era melhor ter deixado eles lá. Imagine nesta hora, você olhar o mar, olhar que eles vão te alcançar, que você não tem nada para lutar, e que todo mundo ali não acredita mais, e você tem que ter a fé sozinho, de ir lá, tocar no mar, para o mar se abrir, fazer um ato maluco, ir até a frente. Imagina ele falar: se eu bater nesse mar e o mar não se abrir, eu vou ser o primeiro que eles vão matar afogado. E é por isso que eu fico olhando. A gente tem medo, porque nós não temos fé. Moisés naquele dia agiu pela fé, sem lógica. E eu quero convidar você a estender sua mão para frente e falar: Senhor, eu quero uma fé capaz de abrir caminhos na minha vida, para quando a coisa piorar, eu saiba que ela não vai piorar mais. Algo vai acontecer e vai abrir caminhos. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Senhor, eu confio em Ti, Senhor, agora. Eu confio em Ti. Dá-me, Senhor, a unção de Moisés, a unção para abrir o mar diante da minha vida. E aqueles casos mais difíceis da minha família, do meu trabalho, da minha fé, da minha missão, dá-me, Senhor, que eu vou olhar para eles, estender a mão e abrir o mar, Senhor. Concede-me agora, Senhor, uma fé poderosa, que clama, que grita e que expulsa o medo. Conforme diz São Paulo na carta a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. Senhor, é com este espírito que eu clamo, mesmo se eu tiver que enfrentar enfermidades, se tiver que enfrentar situações que eu não posso nem imaginar, e não quero enfrentar também não, Senhor, não manda só para testar não, mas eu quero ter a fé para abrir caminhos, Senhor. Eu estendo a minha mão para abrir caminhos para este grupo de oração, para abrir caminhos para a igreja do Senhor, para abrir caminhos para a nossa fé, para abrir caminhos para a nossa cidade, abrir caminhos para todas as coisas. Eu estendo a mão agora, Senhor, para abrir caminhos em nome de Jesus. Estendemos a nossa mão e pedimos: Senhor, abre os caminhos agora, Senhor. E alabariquiri, alabasteri, canta. É no teu poder, Senhor, que nós clamamos agora, para que tu estendas o teu sopro, o teu vento, que levantou colunas de água dos dois lados, para caminharem pelo mar, Senhor. O mundo jamais viu isso. Não há nenhuma das lendas que possa narrar aquilo que ocorreu naquele dia. E, Senhor, Moisés é muito menor que teu filho Jesus, porque teu filho Jesus é Deus. Então a obra do teu filho é muito maior, e a obra do teu Espírito é muito maior que a obra de Moisés. Por isso, Senhor, pelo teu Espírito, eu ergo as minhas mãos e digo: Senhor, abre o mar agora diante de nós, Senhor. Abre este mar, Senhor. Eu queria contar um testemunho de um amigo meu. Não é um testemunho novo, é um testemunho velho, mas eu acho que ele vai ajudar muita gente aqui, sentindo no meu coração isso. Eu tinha um amigo, um grande homem da evangelização, um grande homem de Deus, um professor, e ele passou a se dedicar num trabalho imenso no Brasil com a evangelização, num outro estado, não é aqui no Paraná, um estado do Sudeste.
E ele acabou construindo uma obra com formação. O bispo dele era um grande amigo dele e apoiou muito o trabalho que ele fazia, e ele foi criando células, e chegou a ter 12.000 pessoas nessa caminhada. Mas ele passou a ter um problema muito complicado na casa dele. A filha dele ficou muito revoltada com a vida que ele levou, com as dificuldades que eles passaram, com uma porção de coisas, e brigava muito com ele. E ele ia conduzindo a vida do jeito que dava para ir. Quando ela fez 17 anos, ela arranjou um namorado e chegou para a mãe dela e disse para ela: eu e meu namorado, nós vamos andar pelo mundo, nós vamos pegar uma mochila e vamos andar pelo mundo. Ela conversou com ele, ele ficou apavorado, foi conversar com ela, e ela xingou o pai, disse coisas horrorosas, falou que o pai não era um pai de verdade, e falou uma porção de coisas para ele. E ele falou: olha, eu já passei muita coisa na minha vida. E a filha falou: não, eu vou com ele. E saiu com o namorado fazendo bijuteria para vender pelas cidades. E ele, imagina, né? O que vocês acham que ele ficou? Apavorado. E aí ele ligou para algumas pessoas, não é? E contou a história. E cada um dos que ele contou a história deram seus conselhos. Alguns não deram conselhos, foram rezar. Eu lembro que eu fiquei sem saber o que dizer e disse: bom, o que você vai fazer? Ele falou: bom, eu já fiz tudo, eu já pedi perdão, eu fui atrás, eu não tenho o que fazer. Ela em seguida fez 18 anos, já era 17 para 18 anos, e eu não tenho o que fazer. Aí eu disse: então, vamos fazer um grupo para rezar por isso. E ele falou: olha, eu não posso fazer uma coisa grande, porque se eu fizer uma coisa grande, a obra, o bispo dele disse: olha, se você ficar isso, todo mundo vai dizer, se você não é capaz nem de cuidar da sua filha, nem de cuidar da sua filha, de resolver sair para morar na rua. Não é pouca coisa, não, morar na rua, é um negócio muito pesado. Ele falou assim: você vai levar ao descrédito essa obra maravilhosa. Ele falou: então você não vai falar para ninguém, porque as pessoas acham que vão interceder, mas elas são muito mais fofoqueiras, gostam muito mais de falar do que vão rezar do que de rezar. Então você pega um grupo muito pequeno de pessoas que você sabe que são muito cuidadosas. E aí ele fez isso lá, e algumas pessoas de fora, e aí ele começou a fazer esse clamor a Deus, e chorava muitas vezes. Quando a gente encontrava ele no encontro, ele normalmente tinha uma função de liderança muito importante no Brasil, a gente que sabia ia conversar com ele estava destruído, digamos assim, mas falou: o Senhor fez tudo isso. Passaram-se 2 anos. 2 anos com a filha na rua. Vocês podem, quem tem filhos, podem imaginar o sofrimento de todo mundo. Até que um dia, ela estava numa cidade do estado de São Paulo, e vendendo lá as bijuterias lá, essas coisas que esse povo vende na rua, não é? E uma pessoa chamou a atenção dela, sim, ela viu, começou a conversar com ela, e aquela pessoa começou a levar um pouco de comida, ofereceu a casa para poder tomar banho, e ela achou aquilo um ato que ela não conhecia a pessoa, não sabia quem era. E aí um dia ela falou assim: por que você faz isso comigo? Comigo, com a turma deles toda. Aí falou:
porque eu tenho certeza de que Jesus me mandou amar vocês. E ela falou assim: isso aí meu pai dizia também, e eu acho que é tudo uma coisa que ele só faz da boca para fora. E o rapaz disse: olha, eu não sei quem é teu pai, né? Também não preciso saber, mas eu não me interessa o que o teu pai faz. Me interessa só que eu queria mostrar para você e para todos eles quanto Deus os ama. E naquele dia ela entrou numa profunda crise e acabou deixando todos eles e voltou para casa. E aí ela teve uma transformação muito grande, passou a coordenar uma porção de atividades lá, porque ela tinha formação, tudo. E um dia, mais uns 2 anos depois, ele era um pregador muito conhecido, foi convidado a pregar numa cidade lá em São Paulo. E aí ele falou: vamos comigo, porque a gente vai pôr a livraria da comunidade, e aí você pode ajudar a vender e tal. E ela topou, e quando chegou lá naquele lugar que o pai dela tinha ido pregar, ela encontrou a pessoa que tinha, durante várias semanas, ajudado eles. E aí ela estava na livraria, ele foi lá cumprimentar, e conversaram, e etc. O senhor estava bem, ela falou que estava bem, e contou lá, sei lá o quê. E aí ele disse assim: eu vim aqui porque o pregador mudou minha vida. E ela olhou e falou: aquele é meu pai. Ela falou: pois é, para você, ele não conseguiu ser o que você esperava naquele momento, mas ele mudou a minha vida, e eu pude ajudar você a mudar a sua vida. A conclusão que eu chego é que a oração cria caminhos que a gente não imagina. A gente imagina que ela vai fazer as coisas do jeito que a gente faz as coisas. Só que a oração, ela encontra o melhor caminho para fazer a obra dele. É claro que a caridade daquelas pessoas fez muita diferença para aquela moça. Mas a força que gerou tudo isso foi a oração. Jamais o pai dela pensou que tinha ajudado aquela pessoa. Aquela pessoa, em outro estado, jamais imaginou que estava fazendo algo que ia atingir aquela moça. Então Deus cria um caminho. Então qual é a nossa missão? É acreditar que a nossa oração... E veja, ele poderia ter movimentado 12 mil pessoas nas células para poder rezar por aquilo. Mas tem coisas que não é para você movimentar 12 mil pessoas. Não é para você ligar no rádio e pedir para alguém lá do rádio. Às vezes é, né? Às vezes é o caminho. Mas na maioria das vezes você precisa de pessoas que estejam comprometidas com você e que acreditem para rezar com você e que não julguem. E que não julguem. Porque nós não sabemos se foi hereditariedade que fez ela agir assim, porque a vida dele também não foi lá muito boa na juventude. Nós não sabemos o que o diabo usou. Mas nós sabemos o remédio que Deus usou. Queria que você pensasse, isso não estava na minha pregação hoje, mas nós estávamos orando aqui e eu senti isso. Senti da onde nós devíamos buscar a nossa força. A nossa força não pode ser buscada em estardalhaços, mas em confiança. Em confiança. Eu tinha planejado, não vou mais pregar isso, ia pregar Mateus capítulo 24, que é o discurso escatológico de Jesus sobre o fim dos tempos.
Só que a nossa reunião toda foi conduzida para outro lado, não foi conduzido para isso, né? A nossa reunião foi conduzida para que nós pudéssemos gritar ao Senhor, ter ousadia com o Senhor e confiar no caminho dele. Eu penso que hoje a nossa oração é para que o Senhor use o tempo a favor dele. Que o Senhor use o tempo. A gente morre de medo do tempo, porque a gente fala, o tempo está passando. Não é verdade? E eu quero dizer, o tempo pertence ao Senhor também. Ele é o Senhor do tempo. Vamos ficar de pé e vamos rezar mais um pouquinho. Eu acho que a gente tem que rezar mais um pouquinho antes de terminarmos. Sinto que não vou pregar outra palavra. Eu quero que você, eu, cada um de nós, entregue os teus problemas, entregue as tuas coisas, e as coisas que são do Senhor também, porque a gente se aflige também pela obra de Deus. Eu me aflijo quando vejo que a caridade está desaparecendo, que a apostasia está aumentando, que o diabo está ocupando lugares de autoridade também religiosa, que as pessoas se tornaram mais materialistas, e que a gente embarca, né? Então que o Senhor agora pegue na nossa mão, leve os nossos problemas, os nossos sonhos, os nossos desejos. Ele tem coisas melhores do que as que nós imaginamos, e Ele tem caminhos que nós desconhecemos. Às vezes você acha que a solução vai vir daquele jeito. Eu queria ir para tal lugar para resolver essa situação. E Deus põe a mão, diz: eu sou o Senhor do tempo, eu sou capaz de te dirigir. Às vezes a gente tinha um sonho de fazer uma coisa, às vezes até de trabalho. E aí você fala: será que eu estou trabalhando nesse negócio que não era o que eu estava para fazer? E o Senhor fala: coloca tudo na minha mão, deixa que eu vou tomar conta disso. Eu tenho caminhos diferentes do que os teus. Eu conheço os atalhos que você não conhece. Eu conheço as passagens secretas que cortam o caminho. E eu conheço também quando é preciso aumentar o caminho para preparar você. Por isso, Senhor, nesse momento nós colocamos tudo na Tua mão. Te entregamos, Senhor, todas as coisas, porque Tu és Deus. E porque Tu me falas para não ter medo. Porque você tem tudo sob controle. E o que eu preciso é confiar e orar. Dá-me um coração mais orante, Senhor. Dá-me, Senhor, que eu esteja mais e mais perto de Ti, Senhor. Uri alabarele.